Codeshare fusão ou confusão? Nessa semana a gente teve uma notícia aqui na quinta-feira, após o fechamento dos mercados, que é como deve ser feito o anúncio. A gente teve um anúncio, essa notícia aqui, ó. Azul e a Gol anunciam um acordo para compartilhar voos domésticos. Você que acompanha aí a gente, acompanha as notícias do mercado de aviação, já sabe que essas duas estão namorando, né? A gente tem ouvido falar que a Azul está com intenção de comprar a Gol ou de fazer uma grande fusão, e agora vem mais um capítulo aí de um namoro que está começando a evoluir realmente, né? Hoje em dia a gente tem no mercado brasileiro, no mercado doméstico, a pizza hoje está dividida 40% para a Latam e aproximadamente 30% para a Azul e 30% para a Gol. Se realmente isso vier a acontecer, a faixa vai ficar acima de 60%, né? E aí a gente pode ter que uma empresa que domine 60% não tem aprovações aí do CAD, que olha muito para essas coisas, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Que as coisas estão evoluindo, elas estão. Um ponto muito importante dessa notícia é que se diz, além de compartilhamento de voos, os benefícios do Tudo Azul com o Smiles vão acontecer e podem ser usados o Smiles para o Azul e o Azul para o Smiles. Então assim, os passageiros vão, quando tiverem comprando já essas passagens, eles vão poder escolher em qual plano de fidelidade eles vão querer colocar os seus pontos, né? Então, uma coisa na prática, o que vai acontecer? Imagina que um passageiro comprou a passagem e ele vai de São Paulo para Porto Seguro com uma escala em BH. Então, pode acontecer que esse passageiro ele vai no primeiro trecho usando o avião da Gol e depois, quando ele for fazer a escala lá em Confins, ele vai voar de Azul. Lembrando que esse codeshare, ele não pode acontecer em rotas em que há concorrência das duas empresas. Então agora você que acompanha a gente aqui deve lembrar daquele número que a gente traz sempre do balanço e que aumenta sempre, que é o que? A Azul, hoje em dia, ela voa para 82% das rotas, ela voa sozinha. Ou seja, realmente vai aumentar muito a conectividade Azul fazendo esse codeshare com a Gol, porque a grande maioria das rotas a Azul já voa sozinha, né? Então, essas duas empresas, como elas têm capital aberto, elas divulgaram mais ou menos o mesmo, quase com as mesmas palavras, o mesmo comunicado. Eu vou trazer para você aqui o comunicado que falava o seguinte: serão mais de 150 destinos, né, em que eles vão fazer realmente esse codeshare e vão acumular os pontos nesses voos e escolher o programa que eles vão querer. Então lá, a parte do presidente da Azul, ele diz o seguinte: vai trazer enormes benefícios para os nossos clientes, falando do desenvolvimento da aviação no Brasil, mas com a malha conectada da Azul, que serve a maioria das cidades do país, né, e onde ela chega, onde as grandonas não chegam, e a Gol, que está presente realmente nas principais capitais. Isso vai dar uma complementariedade entre os clientes. Então, realmente essa é a notícia, e a gente procurando nos sites das empresas, tanto da Azul quanto da Gol, ainda não aparece informações sobre esse comunicado, né? Só de que esse codeshare inicia-se no final de junho. Naquele site que a gente compartilha aqui com você, falando do Chapter 11 da Gol, a gente deu uma olhada lá, aquele site já conta com 641 documentos, mas nessa semana não houve nenhuma referência aí sobre esse assunto. O que muda para o passageiro? E a gente pegou um exemplo aqui que foi até citado aí em um dos documentos, falando quando o passageiro entra na Azul para comprar uma passagem de Brasília para Tabatinga, que é uma cidade lá no Amazonas. Então, dá uma olhada aqui, ó. Essa passagem hoje, ele comprando aqui para a semana que vem, ele embarca às 5h30 da manhã em Brasília, e aí ele vai fazer duas escalas. A primeira escala ele vem para São Paulo, que no caso da Azul ele vem para Campinas. De Campinas ele faz um voo direto para Manaus, e Manaus ele vai para Tabatinga. Então, esse é um voo que tem uma duração aproximadamente de 13 horas. Agora, com essa junção, com esse codeshare com a Gol, o que ele vai poder fazer? E aí talvez ele vai poder comprar isso até no próprio site da Azul,
Ao invés dele fazer esse Brasília, Campinas, Manaus, ele vai de Brasília para Manaus, aqui num voo disponível da Gol, direto, e de lá ele pega um Azul para fazer o Tabatinga e ele está comprando esse voo do próprio site da Azul. Então aqui, ao invés de ele sair 5h30 da manhã, ele sai às 9h10 e faz o mesmo voo, economizando aí 3 horas e 40 minutos, o que é super bacana. Pescado, o que aconteceu com as ações da Azul e da Gol depois dessa notícia? Bom, primeiro vamos lembrar o que aconteceu em 2020. Lá em junho de 2020, a Azul anunciou esse mesmo code share com a Latam que acabou não dando certo depois. Na época, as ações da Azul naquela semana lá pouco variaram, elas caíram 1% naquela semana. Agora, com essa notícia na quinta-feira, a notícia foi dada depois que fechou o mercado, então a reação que a gente teve foi só na sexta-feira. Na sexta-feira, a Azul subiu 5% e a Gol subiu 12%, chegou a subir 15% durante o pregão. Então você vê que o mercado, que tem judiado muito das ações, tanto da Azul quanto da Gol, teve uma animação muito boa aí com essa notícia. Nos bastidores do mercado financeiro, a fusão das duas aéreas é dada como certa. Quem vai ter um papel fundamental nessa transação é a Abra, realmente, que é aquela holding da Avianca e da Gol recentemente, né? Que a Abra, se vocês verem aí, quando a gente começou a mostrar o Chapter 11, eles entraram logo de cara com $1 bilhão aí, colocando, né, para a Gol pegar esse dinheiro para poder usar aí de fluxo de caixa para os próximos meses. Então, assim, a holding está de olho, a Azul deve estar conversando bastante com a Abra para ver o que vai se fazer depois desse code share. A gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos. O meu palpite é que eu não vejo isso acontecendo como uma fusão realmente. Torço para que não aconteça. Vamos ver o que vai acontecer. Para finalizar, reforço a campanha de ajuda aos nossos irmãos gaúchos, continua arrecadando fundos, né, para reconstrução, e o Pix vou deixar aqui para você, foquemos-no-rs@gmail.com. As águas por lá, graças a Deus, baixaram, mas aí agora no final da semana voltaram a subir novamente e o frio, infelizmente, está vindo com força. Então a gente pede ajuda aí de vocês para a gente conseguir ajudar cada vez mais gente lá no Rio Grande do Sul. E é isso, Manu, tá livre 1? Partida normal, sinal à esquerda, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.